Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Café e Matcha. E hoje o nosso tema, ele é um tema bastante discutido e a gente vai tomar muito cuidado para falar dele, é importante ter esse disclaimer. Verdade. Aqui a gente vai chamar de bullying o que aquelas tiragens, aquele humor ácido, a ideia não é romantizar o bullying ou falar que o bullying tá certo, porque acredito que Rodrigueiras aqui também é bastante contra o bullying. Se você estiver passando por alguma coisa, existem canais aí e pessoas. Fale com seus amigos, fale com a sua família, tá? Mas esse vai ser o tema. Por quê? E eu vou agora citar millennials falando. Essa geração mimimi é muito fraca. Porque bullying molda caráter. E com essa, eu sou Ana Carolina e a gente vai iniciar a discussão, né, Rodrigueira? A gente vai discutir sobre bullying. Primeiro eu gostei da parte que você fala que eu sou contra o bullying. Eu fiquei pensando, eu sou? Mas na verdade eu sou sim, tá? Pelo menos do bullying tal qual foi colocado aqui, no sentido mais nocivo da coisa e tal, com certeza não dá pra ser a favor disso, né? De forma alguma. Inclusive é crime. Exatamente, exatamente. Quanto à sua frase inicial de que bullying não sei o quê, blá 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 blá, molda caráter, eu acho que ela é como podemos dizer, uma simplificação, Hum, um equívoco, hum. tá? E que de longe, representa toda uma classe millennial, ok? Aham. Eu acho que É, eu só quero pontuar duas coisas nesse episódio, tá, gente? Não tem como passar batida. Primeiro, Matcha mandou abraços. Meu, Aqui, ó. cancelaram o meu pedido em cima da Matcha hora. mandou abraços. E a nossa geração Z está fazendo anotações no papel. Mas é um papelzinho? Olha, eu queria dar um No close do matcha, papel. tá? Que eu ganhei de No presente. papel. Papel. Ah, vai. Dito isso, você quer começar falando sobre Quero, bullying? quero. Então vamos lá. Vamos lá. E aqui eu nem vou começar te humilhando com dados, tá? Vou Ok. afirmar. Agradeço. Vamos lá. É, Millennials ok. tinham o bullying como um pilar. Acontecia e naquela época estava tudo bem, tá? Estava tudo bem, vocês aceitavam o bullying, vocês não reclamavam do bullying, ele acontecia e quem sofria muitas vezes sofria calado, quieto, com consequências sérias, Verdade. tá? Tá Isso é. certo. Tanto que os personagens das séries que vocês têm como base normalmente eram valentões ou patricinhas que excluíam o resto das pessoas. E aí, quando a geração Z chegou e começou a assistir essas séries com outros olhos, essas patricinhas e esses valentões, eles não tinham mais esse apelo que tinham com a geração de vocês. Vocês são, ó, fudidos da cabeça. Olha, a sua colocação ela tá quase 100% correta, devo dizer. Olha essa É, ela vitória! tá quase 100% correta. Concordo que, de fato, na nossa geração, o bullying, que aliás nem tinha esse nome, É. nem era um pensamento organizado, né, dessa forma como a gente fala bullying, o ato de blá 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 blá, nem tinha essa caracterização, né. Então, consequentemente, era algo mais disseminado, mais naturalizado, infelizmente, porque realmente muita coisa ruim aconteceu sobre esse véu de uma ignorância mesmo, né. Concordo que se pegar aí uma geração, principalmente a geração que cresceu aí nos anos 90, começo dos anos 2000, né, putz, o bullying era uma realidade, eu acho que de uma forma geral todo mundo sofria e cometia, era uma coisa muito mais cultural mesmo, muito mais disseminada, do que hoje, né. Só que, ao mesmo tempo eu quero fazer uma provocação aqui. Façam. A gente precisa, eh, abrir a cabeça e desconstruir uma falácia. 2. Você tá preparada? Tô preparada. Uma é
uma lenda urbana de que geração Z não comete bullying. Comete. Não falei que não comete. Ei, Comete e ei, comete demais. Rodrigue, calme lá, o que que é demais? Comete Não, e comete demais. Vou além, vá. vou além. Já foi muito ruim, mas pode O ir além. bullying hoje em dia, independente da geração, mas vamos colocar geração Z como o centro disso, porque, né, Hum. cresceu nesse ambiente, em função das redes sociais, da internet, é muito mais nocivo do que na minha geração. Te explico. Porque na minha geração, apesar de que já estava começando a propagar a internet, etc., o bullying ele era muito mais sobre aquela comunidade geográfica. Era muito mais ali no bairro que você morava, na escola que você estudava, no prédio que você morava, num grupo determinado de pessoas, né? Não que isso não seja ruim, né? Mas hoje em dia, esse bullying, ele ultrapassa essa barreira geográfica, né, com as redes sociais e com a internet de uma forma geral. Hoje em dia você sofre um bullying, um adolescente sofreu um bullying numa escola, aquele bullying não fica mais preso àquela escola, àquele bairro. Aquilo toma uma proporção muitas vezes gigantesca, né? E imagino que isso, inclusive, acaba sendo muito mais nocivo na repercussão emocional daquilo, porque você tira daquele contexto geográfico e acaba tomando uma proporção muito maior, né. Então hoje a geração Z, além de cometer bullying também, não sei se tal qual, mas a gente vê que esse hábito não morreu, né, as consequências ouso dizer que são piores. São piores, porque Você usa dizer baseado em dados? qual exatamente? Que Sobre o as que você consequências são diz? piores. Com certeza. Que dados? Com certeza, ué, o que eu tô falando não faz sentido pra você? Hoje, se um adolescente de 15 anos sofre um bullying versus eu quando tinha 15 anos, não tinha rede social. Então, se eu sofri um bullying, por mais que aquilo pudesse me trazer um dano físico, emocional, estava atrelado a um espaço físico. Hoje, tá atrelado a esse espaço físico, mas todo o poder do alcance das redes sociais. Isso é um fato, tem até aquela série que é bem geração Z, inclusive vamos fazer um episódio falando sobre séries, acho que é 13 Reasons Why, eu acho uma coisa assim, que é o retrato disso que eu tô falando. Você já viu essa série? Já. Então você Are acho you que você ready? acho que você concorda comigo que a gente hoje pode dizer que a geração Z barra alfa, né, que vem a rebote disso, que tem aí uma adolescência barra adolescência, vamos colocar assim, já com nativa de redes sociais, internet, etc e tal, fala-se mais sobre bullying, combate-se mais o bullying, fato, mas ao mesmo tempo, uma vez vítima de bullying, o dano é maior, por causa do alcance, por causa do possível alcance. Não faz sentido? Um pouco, mas are you ready? Tem um comeback aqui pra você. É. Beleza. Mas vamos lá, que internet também é coisa de millennial. Quem criou a internet, idealizou Sim, redes sociais, tudo, são millennials. sim. Quem, Aliás, fica o corte aqui. Obrigado. quem não fiscaliza e faz mal esse trabalho, hoje, em sua grande maioria, são geração X e millennials, que são as pessoas que estão nesses cargos, que poderiam fazer uma fiscalização ou leis mais severas em cima disso. Concordo Em com sua você. grande maioria. Concordo. 2 pontos aí. Outra coisa, você falar que talvez a geração Z faça mais bullying, não é porque a gente está na internet que estamos isolados na internet. Eu tenho uma experiência pessoal em que o meu perfil profissional, inclusive @ana.carolinagozzi, eu sou mais atacada e no nosso @café e matcha por millennials do que por geração Z. Os millennials usam as redes sociais para atacar também. E no meu Sim. caso, mais. Porque o meu perfil é para falar sobre diversidade e inclusão, que é um tema que dói na alma de vocês. Não tô generalizando, tá? Que é Uhum. sempre generalizando. Lógico que tem gente que não. Mas eu sou muito mais atacada. Inclusive, teremos um conteúdo sobre o quanto os millennials atacam fortemente a geração Z. Tudo que eu faço nesse programa, quem vê o Svezia como vítima, eu queria dizer que é me defender, tá? Porque a geração Z é super atacada. Então, quem está na internet propagando discursos de ódio
é também os millennials. Não sei dizer em números absolutos quem é mais ou não, mas no Uhum. meu caso e no caso do nosso Instagram, a Dani tá ali sentada de prova, apesar dela ter me traído no outro episódio, são millennials. São Tá. millennials sem noção. São os Jurandires, eu até tinha escrito aqui. E, inclusive, eu queria trazer um lado bom da internet. Realmente, eu acho que você abre espaço, é uma exposição maior, as pessoas pegam vulnerabilidades, especialmente no TikTok. Mas houve um problema entre o filho da Angélica. É Angélica, tá? O filho da Angélica Angélica. do Luciano Huck? É, É. teve um problema do filho dela, que não sei quem traiu, não sei. Eu vou falar errado porque eu não entendo direito de subcelebrities, tá? A Angélica é uma celebridade, mas eu digo o filho dela, assim. Não sei. É o filho da Angélica, né? É, o filho Aham. da Angélica, tá? Sim. E aí a menina foi super atacada e na escola a menina estava sendo excluída porque ela deu em cima do filho da Angélica que namorava uma outra menina. E a internet acolheu a menina, tá? Porque ela contou, deu espaço, ela achou um espaço no TikTok, que é muita exposição, mas ela contou a versão dela. E a internet também, apesar de atacar, ela também acolhe. Tem esse lugar. Tá? Então, quando eu abro o TikTok, que você não é um grande usuário, então eu vou te falar aqui com lugar de fala, é que aparece assim, mulheres que apoiam mulheres. E são vídeos com 20k de likes, assim. Cadê Uhum. as mulheres que apoiam mulheres? Muitas vezes, dentro dessa comunidade, você pode. Lógico, quando você usa a internet, você está mais expulso a mais ódio, mas também há mais pessoas que te acolhem. Há mais pessoas que talvez ali. Você não encontrou ali dentro da sua escola, da sua sala de aula, você não encontrou um amigo que tem muito a ver com você, uma pessoa que você pode levar pra vida. E a internet, você acaba se identificando com pessoas da internet. Então tem esse lado positivo também. Se você for ver, tem muita gente que, infelizmente, acaba não saindo do virtual, eu não sou muito pró isso, mas muitas amizades que são feitas na internet com pessoas que. Eu tô falando de uma amizade saudável, tá? Não sequestro. Tô falando aqui de uma amizade que deu certo. Então Uhum. também tem esse lugar da internet. E, segundo uma pesquisa da Deloitte, a geração Z pode e vive ainda bullying, porém ela se cala menos. Então não é mais uma coisa vista tão bonitinho ou tão vou deixar quieto isso aqui acontecendo. A gente Uhum. fala mais. E daí vem o apelido geração mimimi. E se geração mimimi significa falar a favor de pessoas que estão sofrendo bullying, eu sou muito uma geração mimimi. E eu amo a minha geração por isso. Pega alguns personagens que eram super famosos com millennials. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez você não assistiu, você não tem muita cara de quem assistiu, Sex and the City. Não é muito a minha praia. Não. Carrie Bradshaw, amada, ícone, na sua época, ícone e tal. Geração Z foi assistir e falou, meu Deus, que mulher narcisista. Ela trata as amigas dela mal, é tudo sobre ela não acolhe ninguém, etc. Ponto geração Z aqui. Tal. Um monte de outros personagens que Barney, sei lá, acho que é Barney, do Hum. How I Met Your Mother. Hum. Mano, o cara era terrível. Ele tem até ele desenha um gráfico falando que a mulher ela pode ser louca na mesma proporção que ela é gostosa. Então, se ela for super gostosa, ela pode ser super louca. Agora, se ela não for gostosa, ela não pode ser louca. E ele Sim. era o personagem preferido do How I Met Your Mother por grande parte dos millennials. E ele não é mais pela geração Z, entendeu? Eu olho pro grupo do How I Met Your Mother e falo, eu não gostaria de fazer parte desse grupo. Então, a gente vem com mais consciência e a internet trouxe essa consciência a mais. É o que você falou, se combate mais o bullying. Não foi a gente que deu nome, tá? Reconheço que talvez tenha sido os millennials ou a geração X, enfim, deram nome de bullying, criminalizaram o bullying, mas Uhum. hoje eu fico muito mais feliz e talvez, inclusive, pareça que aconteça mais bullying, mas na verdade só está sendo mais reportado. Assim, eu entendo, concordo que hoje, com certeza, o bullying ele é mais debatido e mais combatido. Mas isso também é muito proporcional com o alcance que isso traz hoje. Primeiro que, de novo, eh, quem teve aí uma infância e adolescência nos anos 90, começo dos anos 2000, essa palavra nem existia. Esse pensamento organizado dessa forma nem existia. Então, o fato de ter as coisas terem nome e terem minimamente uma classificação ajuda, inclusive, num processo educativo sobre tal, né? Já começa por aí. Eh, então hoje se fala muito mais sobre isso. Eu acho que primeiro fruto de um processo de conscientização do que é isso, o porquê disso e que não é legal isso, né? Mas também em função de como tudo com
a internet barra redes sociais se potencializou pro bem e pro mal, só que nesse caso do bullying, se potencializou muito pro mal também, muito Sim, pro mal. Então isso, ao mesmo tempo que acelerou um processo educativo da coisa como um todo, também causou, danos muito profundos, porque acho que a gente não pode ignorar isso, não tô romantizando nada aqui, mas o ponto é, para um adolescente que cresceu sem a rede social ser tal qual é hoje, talvez ele tenha super sofrido, eh, bullying. bullying e pode ter sido muito negativo e pode ter sido super violento emocionalmente ou até fisicamente. Mas muito provavelmente essa mesma situação hoje, com as redes sociais e a internet, teria um potencial destrutivo ainda maior. Acho Sim. que esse é o grande X da questão, né. A gente praticava muito bullying e sofria muito bullying, né. Hoje em dia, acho que um adolescente que pratica bullying hoje, ele pratica tendo muito mais consciência do quão errado é aquilo, e ao mesmo tempo que se ele sofre, ele também tem muito mais mecanismos de defesa. Sim, Sabe? sim. Então acho que aí tá o grande X da questão, tipo, o millennial ele sofria bullying, vamos pegar um millennial que sofresse bullying, não vamos entrar no mérito se ele praticava mesmo ou não, tal, vamos pegar aqui do tipo, um millennial que sofria bullying. Sim, ele ficava calado e talvez aquilo virasse tema de terapia 10, 15 anos depois, porque Na não época não era tinha. não era bem visto, inclusive, você reclamar. É, era meio que assim, como é que você se defende do bullying? Através do bullying. Uhum. Então você tá sofrendo bullying, como é que você se defende disso? Fazendo. Contra-atacando com bullying. Seja a pessoa que tá te causando isso, ou até outra, para que você conseguisse mudar o teu papel naquele ecossistema. Colocando de uma forma maquiavélica que na hora ali nem é tanto, né? Mas assim, de forma geral era isso. Puta, eu era um garoto de óculos, eu sofria bullying porque eu usava óculos. O que que eu fazia? Puta, achava então uma menina tal ou um garoto assado pra, tipo, então contra-atacar aquilo, talvez me inserir num grupo e a galera esquecer que eu era o moleque de óculos. Exemplo, sabe? Mas Era muito mais sobre isso. você acredita que o fato falam que a geração Z é mais fraca, emocionalmente. Você concorda? Ah, falar assim, generalizando, eu não sei, difícil, é muito simplista de novo. Acho que nem é a geração Z é mais fraca emocional, até porque eu acho que teriam que ter muitas camadas a serem discutidas para é mais fraca emocionalmente em que sentido, né? Tipo assim, da mesma forma que também não acho que os millennials acham que bullying moldava caráter. Tem alguns com certeza que devem achar, Sim, e que mas falam que a gente é mais fraco. talvez achem, da mesma forma que a geração X também fala a mesma coisa dos É, mas eu millennials. eu eu en até entendo É da onde vem uma essa questão, questão. né. Não, eu até entendo da onde vem: "Ah, eles são mais fracos". A gente só não aceita mais algumas coisas. E na verdade isso pra mim é o oposto de ser fraco. Isso é ser corajoso. É Sim. ir lá e falar: "Isso aqui eu não aceito, isso aqui não é legal, isso aqui eu não gosto, eu não vou permanecer nesse lugar, porque aqui me desrespeitam", esse tipo de coisa. Você tá rindo por Não, quê? eu tô rindo porque eu lembrei de um negócio, eu nem deveria estar rindo. Mas o mas o bullying, ele era tão normalizado, ele era tão normalizado, eu digo não só pelos adolescentes, mas até pelos adultos, naquele momento, né, até brincando com um amigo meu esses dias, ele falou: "Cara, as escolas naquela época deviam até cobrar mais caro", ironicamente falando, né, explicar pra quem nos assiste, porque elas te educavam, já com todo um pacote de traumas, né. Uhum. Porque, cara, era nível assim, do tipo, tinha uma menina que chamava Laura, e o apelido dela era Laura BM. Que é BM? Já vou revelar. Era a Laura BM. Ai de E num certo momento, um professor, né, não precisamos dar detalhes, tinha 2 Lauras na sala. "Ah, Laura Silva. Ah, presente. Laura BM", E por era do exemplo. bullying.
BM era bafo de merda. Nossa, nossa, e ele Era Laura falou BM. Falou. gente, que horrível, Era olha tão. isso. Não, o mais louco é que ele falou Laura BM, que era Laura bafo de merda. Pai! E, e a Hã. menina, tranquilamente, serenamente, levantou a mão. Presente. E Mentira. segue o jogo, e não foi uma coisa, pelo menos ali não naquele momento. Não consigo mensurar o quanto ela ter esse apelido pode ter sido ruim ou não pra ela. Mas eu digo, banalmente falando daquele momento isoladamente, ela levantou a mão presente e, tipo, segue o jogo. É, não, mas Segue o eu quero jogo, te falar sabe? Com certeza, eu acho que ninguém gosta de ser chamado de bafo de merda. Imagino que ninguém goste disso, né? Mas naquele momento ela simplesmente, tipo, ah, ok. E segue o jogo, e tava nem aí, né? e Então, até esse é o ponto que você falou, eu não sei qual que é a repercussão que teve. Eu trouxe um dado aqui pra desmistificar isso, de que quem viveu o bullying, soube lutar e soube combater naquele momento o bullying, se tornou uma pessoa mais forte. Aqui diz que existem comprovações numa pesquisa japonesa de níveis mais elevados de angústia entre 23 e 50 anos de pessoas que sofreram bullying na infância. E é por isso que eu estou te falando que quem sofre bullying, por mais que saiba lidar com o bullying naquele momento e pareça que está tudo bem, não está tudo não, bem. super. Tipo, é o que eu não falei. A Laura, naquele momento, levantou o É, braço e realmente parecia uma coisa totalmente normal, mas aquilo era um. Primeiro que não dá pra dizer que, por mais que ela aparentasse tá de boa, como aquilo estava incomodando ou não. ressoando. É, Fora que, assim, ela não foi só chamada disso naquele dia, né. Tinha um contexto que ela, por um bom tempo, foi chamado. depois de um tempo, que eu também nem sei dizer quando exatamente ou por que, ela parou de ser chamada assim. Mas ela teve um recorte de tempo que ela era a Laura BM, Uhum. saca. É Aí, ruim. como eu não sei, eu não tenho mais contato com ela, como estará a Laura? Será que ela conheceu o Listerine? Eu não sei como é que ela vai Gente, estar. você é muito Não, brincadeiras à horrível. parte, eu não sei pra dizer hoje se ela é uma mulher de 30 e poucos, 40 anos, que isso pode ter gerado alguma questão maior ou não. E eu Sim. tô dando um exemplo de vários que a gente sabe que acontecem e naquela época aconteciam mais. Mas a Laura BM, com todo respeito aqui Vamos tá chamando ela de Laura? do recorte que estamos falando, do exemplo que estamos falando, ela era chamada assim numa escola. Sim, você tá falando que a internet piora. Imagina hoje essa Laura com esse apelido, né, entre tantos que tinham apelido, só para ficar nessa gama de apelidos, com redes sociais. Talvez isso tomasse uma proporção que com certeza seria muito mais nocivo para ela, porque sairia daquele recorte geográfico. Sim, mas ó, eu tive Orkut. E na época que tinha Orkut, eu tenho irmãos mais velhos, existiam muitos grupos no Orkut, que é totalmente millennial, todo mundo odeia o tal. É, rolava isso aí. Então Rolava. a internet, por mais que agora, ok, tem bastante exposição também, o Orkut já existia. E já existiam comunidades cuzonas nesse nível. Do Já. tipo, todo mundo odeia X. E as pessoas entravam mesmo. Sim. Hoje em dia, eu não consigo ver um grupo desses que se sairia ileso de qualquer crítica, entendeu? Do tipo, meu, que grupo horrível. Naquela época era ok. Você tem um grupo, todo mundo odeia tal. Acontecia com muita frequência. Meus irmãos mais velhos falavam que É, aí era tipo talvez. Tô assim porque eu tô, tipo, pensando. resgatando aqui e. É. E a gente é uma geração mimimi, mas não é que a gente entre nós, a gente não pratique aquele, eu vou chamar de bullying aqui, mas as pessoas vão entender no sentido de bullying entre amigos, Aham. sabe? Nossa, hoje você tá feio. Aquele conselho que você fala, você vê uma pessoa ali, tipo quando você sai de flanela de casa. Eu penso, faltou um amigo? Lá, né? Faltou um amigo pra avisar que Aham. não é legal. Sim. Então, a gente tem essas brincadeiras internas, entendeu? Por mais Aham. a gente é mimimi quando é esse tipo de exposição que talvez é um Jurandir que eu não conheço, muitas vezes é um Jurandir que eu não conheço que tá dando pitaco. São umas piadas que vão ofender muita gente, então, e não é uma piada que tá vindo de uma pessoa que a gente entende que é lugar de fala. Então, se eu for fazer uma piada sobre mulheres, eu tenho que ser mulher, eu não posso estar num lugar de poder acima pra fazer uma piada sobre mulher, eu não posso ser um homem.
falando que mulher X, mulher Y. Mulher pode, assim como gays podem fazer piadas sobre eles mesmos, como eles fazem também. Eles só não gostam e se sentem super desrespeitados quando é uma pessoa de fora, que muitas vezes o que a pessoa tá falando como piada, ela já sofreu bullying de pessoas parecidas com essa pessoa que tá propagando aí a piada e Uhum. leva eles pra um lugar ruim. Então não é que a gente é chato quanto a isso. E você sabe que entre nós, a gente faz bullying, né? E para mim é ok, porque a gente tá fazendo num contexto amigos. Aham. Agora, o que a gente não aceita, e eu acho que estão certos de não aceitar, mais uma vez, tô falando no geral, não é todo mundo, mas no geral, são pessoas de fora que vêm dar pitaco e falar um monte de asneira e é burro, porque eu acho que realmente preconceito é coisa de gente burra, que vem fazer esse tipo de comentário pra diminuir, entendeu? Pra Sim, inferiorizar. total. Então eu acho que entre amigos, a geração Z acertou neste quesito do episódio de hoje, em tudo. A gente não aceita o bullying para com o outro, o bullying nocivo, o bullying que o objetivo é deixar a pessoa pra baixo mesmo. Mas a gente ainda tem brincadeiras entre nós. Você vê um monte de meme, que é tipo, nossa, se vazar a conversa do nosso grupo, a gente não entra no céu. Ou então a gente vendo, né, a gente no limbo ali, vendo todas essas conversas no grupo, que é entre nós. Tipo, falando um do outro, sabe? E tá ok. Uhum. Então eu acho que a gente master o bullying. A gente precisa melhorar em não fazer? Sim. Porque eu acho que sempre tem uns desvirtuados aí. Em todas as gerações tem. Mas a gente só não aceita que isso seja feito por terceiros. É, talvez, eu não sei, não consigo opinar sobre isso. Eu não sei se a geração Z faz menos. Aí é Eu não sei se é. faz mesmo, mas a gente aceita menos. Talvez. Também não sei se dá pra cravar isso. Mas eu imagino que sim, assim, pelo menos do que eu convivo. Mas aí é um recorte pessoal, né? Não sei se é Segundo fato. a Deloitte, sim. Então, mas de novo, esse aceitar menos é proporcional com o tamanho do barulho. Você entende? Tipo, hoje tem mais carro blindado, porque tem mais crime. Então, antes tinha menos crime, tô dando uma metáfora bem tosca aqui. Logo, tinha menos carro blindado. Você entendeu? Tipo, acho que o lance de aceitar menos é proporcional ao risco do estrago, porque hoje a gente vive num mundo onde tudo é público, que nem você comentou. Você entra lá num perfil do Instagram, sei lá o que, seja profissional, seja pessoal, vem uma pessoa X, que você nem conhece, independente de que geração é, vem uma pessoa X e fala, nossa, que não sei o quê. Você fala, porra, não sei nem quem é, velho. Sabe? Tipo, não Sim, sei nem quem é. mas Tá? A eu não sei pessoa mora, se. sei lá que lugar, e a pessoa tá vindo aqui e se sente super à vontade em fazer um comentário agressivo, um comentário não sei o quê. Total. E isso, tipo, numa escala grande, aí ainda mais quando a gente de novo leva para um lado de adolescentes, coisas do tipo, pode ter um estrago grandioso. Pode, eu acho que pode, mas aí pode ter aumentado o bullying, mas eu não acho que é a geração que faz mais bullying. Porque, como eu te falei, eu tô num perfil que eu falo só com geração Z, só que eu sou atacada por millennials. Mas pode ser por causa da não se de novo, talvez você esteja certa, mas ao mesmo tempo, a sua vivência. Eu não duvido que você seja muito mais atacada por millennials ou até X do que contemporâneos seus, vamos colocar assim. Contemporâneos Por meus. quê? Porque você tem um posicionamento de tipo, estou aqui num lugar de fala de geração Z e você traz as verdades de uma pessoa da geração Z, beleza. Então imagino que numa escala muito menor você vai ser atacada por pessoas da mesma geração, porque elas compartilham muito mais das suas verdades, Mas tá errado atacar uma certo? pessoa que talvez, um Não, millennial geração. nunca tá certo, mas o meu ponto então consequentemente, eh, estatisticamente falando, você vai ser mais atacado por pessoas de outras gerações que não compactuam tanto com aquela realidade que você vive. Pode ser, mas, Esse por é um exemplo, recorte. mas eu falo de diversidade e inclusão, que é sobre aceitar o diferente, certo? Diferente do que a gente tá acostumado. Porra, eu não acho que eu mereço um hate por isso. Agora, Também uma acho que pessoa que não. tá fazendo um discurso de ódio, que já não é tanto. A gente tem também na nossa geração, mas sei lá, uma pessoa que desacredita
que mulheres trans podem participar nos esportes com mulheres, por exemplo. É. Isso normalmente é uma crença que a minha geração, inclusive, eu trouxe mais dados, se você quiser, que a gente aceita com mais facilidade diferente. Eu não acho que uma pessoa que tá propagando um preconceito não mereça tomar um comentário do tipo, cara, para, que coisa feia. Você ficar falando esse Ah, tipo de coisa sim, na não, mas internet. aí você tá dando um exemplo que todos deveriam fazer isso. Sim, Mas eu digo assim, por exemplo, se eu montasse um perfil pra falar assim, puta, ó, millennial, tal, minhas verdades e não sei o que e tal, não vou nem levar pra casos assim, eh, políticos, né, sociais, mesmo de realidade, assim, de gostos. E você sabe que a gente brinca um com o outro, às vezes uma verdade minha no sentido de millennial, no sentido que nem se falou da flanela. Flanela, para quem não sabe o que ela tá se referindo, que eu uso roupa, muitas vezes eu uso roupa a mesma, xadrez, né. a mesma. Porque pra mim que cresci nos anos 90, começo dos anos 2000, era uma referência, né, movimento grunge e tal, não sei se você sabe o que é isso, mas toda uma referência que a gente, tipo, cresci ouvindo Nirvana, Pearl Jam e tal, então tinha um símbolo cultural e estético, consequentemente, daquele momento. E você acha brega e você acha risível. Risível. Então, se eu tivesse um perfil millennial falando de como é, pô, que legal, talvez eu fosse o Jurandir que falasse, nossa, ele usa flanela, ele é zoado. Pra dar um exemplo bobo que não Sim, seja preconceituoso. sim, mas vamos Você dar um. entende? Mas vamos dar Então, um do café e matcha, então. E aí eu quero. me deixa usar a minha flanela em Cara, paz. eu deixo, mas os meus pensamentos vão longe, eu não posso deixar de te dar um toque, né? Não posso deixar de te dar um toque. Mas deixa eu te falar, agradeço aos seus companheiros, então, porque no Recorte Café e Matcha, onde se fala de geração Z e millennials, quem sofre bullying lá, e bullying no sentido, não tô comparando um bullying pesado, eu tô falando um bullyingzinho, aquelas provocações. Quem sofre hate e comentários ruins sou eu, por millennials. E a gente tá trazendo as duas gerações. Então, Uhum. será que a gente realmente vai fazer todo esse bullying com você que eu sofro no meu pessoal? Se Não vocês. sei. Agradeço aos seus companheiros, inclusive uma salva de palmas a vocês, millennials, que têm muito ódio no coração e precisam colocar nas redes sociais. É uma necessidade de Talvez você colocar. esteja descobrindo uma outra coisa. Mais do que ódio, nós somos unidos. Nossa, exatamente. Millennials são unidos. Geração Z, se unam mais, por favor. Mas não precisam atacar. Eu não vou propagar esse ódio que vocês Não propagam. precisa atacar novamente aqui. Gostaria de falar para a câmera. Vocês estão ouvindo ela falar? Ela não quer me deixar usar minha flanela em paz, millennials. Vocês acham isso correto? Me deixa usar minha flanela, minha camisa xadrez em paz. Mas eu te... Deixa as pessoas serem como elas são. Nossa, velho. Entendeu? É sobre isso, gente. Tô sofrendo bullying aqui ao vivo. Gente, não, mas a flanela é um recorde. Eu queria dizer que o Isvésia, ele gosta de humilhar todos nós no trabalho, todos os dias, tá? Todos os dias é uma coisa nova. O jovem devia parar de existir. O jovem é burro. O jovem Não, é não, mas espera um idiota. pouquinho. Eu já fui jovem, Não, tá? mas você tá se referindo a nós. Porque vocês são jovens atuais. Você chama a Eu gente já de... não sou mais, mas deixa eu dizer. Deixa eu reformular pra não haver dúvidas. Todo jovem é burro. Os que são jovens, parabéns, você é o burro atual. Você não zoa do meu matcha? É que matcha não. Assim, pro meu gosto pessoal, acho um Ai, pouco. olha como ele tá sendo educadinho da Acho um pouco câmera. equivocado. Mas eu acho que se você gosta de tomar matcha ou gosta de usar uma flanela, apenas seja você. Nossa! Posso falar uma coisa? Eu quero falar até diretamente com a câmera. Teve um dia que eu tinha pedido, que a gente tava decidindo o nome, né, tal. E aí, eu, na época, não gostava do matcha. E aí, a primeira vez que eu tomei aqui, eu falei, meu Deus, é bom. E aí, o Svesi um dia virou pra mim e falou, só gente idiota gosta de matcha, tá? Tá? Então, assim, eu queria só reforçar. E que ali, minutos antes, ele falou que ele queria sustentar uma persona de vítima, tá? Olha. Eu tô te expondo. Olha, E, enfim, gente. eu vou chamar o quadro, posso? Eu só queria fazer um adendo antes. Impossível. Queria só fazer um adendo. Aqui não tem vítima, não. Aqui não tem vítima. Aqui tem um millennial apenas querendo ser quem ele é. Meu Deus! Vamos pro quadro. Vamos pro quadro. Vê, você coloca pra gente um embate aqui na TV?
por favor, pode passar para a primeira pergunta. Vamos lá. Você quer ler? Leia. Qual geração relata mais experiências de bullying na adolescência? Você vai chutar o quê? Olha, com grandes chances de sempre ter uma pegadinha, mas levando em conta tudo que a gente falou aqui hoje, imagino que seja a geração Z, né? Eu também acho, porque fala mais, né? Fala mais, vamos ver? Vamos ver. Vocês. Que coisa. Vocês, millennials, relatam mais. Deve ser porque vocês sofreram mais. Inclusive, tudo que você falou de, porque não sei o quê, com a internet, blá, blá, blá. Repete pra câmera, já O que quê? vocês relatam que existe mais bullying agora do que antes. A gente tem mais espaço pra se expor. E mesmo com esse Mas espaço, a sabe, gente ainda mas relata sabe o que menos. pode estar acontecendo aqui? Pode ter um efeito retardado. Porque como a gente sofreu, eu tô supondo, tá? Pelo amor de Deus. Mas como a gente sofreu muito isso, sendo que a gente nem sabia, entre aspas, que tava sofrendo isso, de novo aquela história de não tinha nem nome, a coisa era muito cultural, do tipo, você toma uma pancada, dá outra, e fica aquele círculo tóxico, né? Que a gente tá falando aqui. Talvez hoje, fazendo uma retrospectiva, uma reflexão do que foi a adolescência, os millennials devem pensar, caramba, eu Sofri sofri bullying. muito bullying e fiz muito bullying também, né? Ao mesmo tempo, a geração Z, o mais novo da geração Z, tem 15 anos. E ele já está falando nas redes sociais muito e já está vivendo as experiências dele. 15 anos é ensino médio. Uhum. Logo, ele está acabando a escola. Então, Sim. a gente também já teve espaço para falar. Talvez vocês só faziam mesmo mais bullying. É, a gente andou pra vocês correrem, né? Ai, chama como você quiser, tá? Pode passar para a próxima pergunta, por favor. Qual a geração fala com mais naturalidade sobre saúde mental? Meu, Gen Z. Com certeza, também acho. Pode passar que é Gen Z. É Gen Z. Excelente, certeza. Dani voltou pro time certo, ela tá colocando Não, os mas, dados mas certos. isso a gente tem que reconhecer mesmo. Isso é um tabu muito grande também, porque na minha geração. Era pior na X, mas na minha geração também era algo ainda muito mal visto. Por exemplo, você. é, eu- se eu- o Rodrigo com 15 anos, 16 anos, fazendo uma retrospectiva, se eu falasse assim, eu faço terapia, eu falaria, ih, É doido. é doido, é problemático, é sei lá o quê. Não era uma coisa que era vista como algo normal e saudável. Uhum. Se a pessoa fazia terapia, é porque ela tava muito ferrada, Uhum. né? Então, só pra sintetizar um pouco o que a gente tá dizendo aqui. Vamos de próxima. Vamos de próximo. Leia aí, leia aí. Quem faz terapia ou buscou ajuda psicológica quando adolescente com mais frequência? Gen Z de novo. Eu acredito que seja também. Ah, É. posso falar? Eu Eu a- sabia é. quando a gente decidiu o tema desse É. episódio que ia ser feio. Eu diria que eu, sem saber dessa pergunta, no meu comentário antes dela, eu meio que já trouxe essa resposta aqui. Nossa, como você é pra frente, né? É, não No final sei. é sobre você é excelente, parabéns. Não, de forma alguma. Tô aprendendo muito ainda. Bom, você quer fazer um adicional ou posso encerrar aqui? Eu acho que eu posso ouvir o que você tem a dizer e talvez eu precise me defender na sequência. Não, eu só vou encerrar. Eu quero dizer que, de forma alguma, ninguém aqui apoia bullying, Sim. mas que isso era uma grande discussão de que a nossa geração, a Aliás, geração mandar um Z... abraço pra Laura. Gente! Bom, mas que a nossa E eu geração... nunca chamei ela de BM, hein? Você chamou aqui várias vezes. Não, mas não contei que ela era chamada assim, mas eu nunca a chamei assim na época. Cara, vamos lá, vamos parar O que aqui. não significa que eu não tenha cometido bullying. Não, Infelizmente, mas cometi sim. até eu Mas com também certeza. sofri bastante. Mas eu acho que a grande parte dos adolescentes passa por isso. Quem faz bullying normalmente é quem sofre, né? É. Então, todo mundo. Eu já fiz comentários idiotas, idiotas que a pessoa não tinha nem controle naquela época sobre aparência, Sim, sabe? faz parte. Exclusão, todas essas coisas. Realmente, o adolescente, ele precisa ter esse acompanhamento psicológico desde É. cedo pra evitar esse tipo de coisa. Total. Mas queria dizer que, apesar dos comentários do Rodrigo aqui, ele também é contra o bullying. Por favor, não cancelem ele. Geração Z, quando você for fazer uns comentários, faz comentários pró a nossa geração. Não queima a gente igual os millennials estão fazendo. Tá bem feio E eu queria dizer, geração Z, por favor, não falem que a pessoa não pode usar uma flanela, ainda mais quando você desconhece da estética cultural dela. Deus que livre. Nossa, sinceramente, eu quero que vocês também deixem aqui no comentário que
Para de fazer isso. Deixem nos comentários qual foi a pior experiência que você teve enquanto adolescente, tá? Porque eu tenho muita Boa, curiosidade. boa. Deixa um like. Inclusive, antes de eu encerrar, na verdade, qual foi a sua pior experiência na adolescência? De bullying? Uhum. Ah, cara, Que você sofreu. que eu sofri? Putz, boa pergunta. Não tava esperando por ela, deixa eu ver. Tá achando que os era só o bullying? Cadê o bullying que Não, ele eu sofreu? cometi bastante bullying, infelizmente. Não me orgulho disso daí, É. não. Mas num determinado momento da minha vida, eu saí de uma escola particular para estudar numa escola pública, Uhum. onde eu estudei por uns anos antes de eu ter a oportunidade de voltar para uma escola particular. E nesses 2 anos, acho, que eu estudei numa escola pública, eu sofria muitas surras. Tipo, de apanhar mesmo. Não, era físico. Por eu vir É muito- por eu vir de uma escola particular. Aí estamos falando de uma questão que é mais profunda, né, mas não deixa de ser bullying, né. Lógico. Eu sofria muito bullying do tipo: "Ah, o playboy, não sei o que e tal", e isso ia para um lugar de agressão física, não era nem tanto da zoação, que também pode ser muito nocivo, né, Uhum. mas não era tanto da zoação, era uma coisa até mais física naquele determinado momento. A sua história Então supera completamente a minha. é que você falou a pior, É. com certeza a pior foi Eu não essa. sei se é a pior, mas eu tive uma época que uma das meninas que era popular, eu tinha muita espinha, né, sempre tive, me chamou de Choquito. Ah, um clássico, um clássico, um É. clássico. E tipo assim, eu tentava fingir que eu não ligava, mas aí eu recebia por mensagem, esse tipo de Você era o coisa. choquitão da galera. Não, mas era de uma pessoa específica, mas era uma pessoa que, como ela tinha um cargo, uma hierarquia Ela alta tinha na um escola. alcance, né, ela era uma influencer ali. Sim, ela era uma influencer da Olha só, escola. agora imagina isso, você virar a Choquito nas redes sociais. Mas eu ia ser abraçada pelos outras pessoas, pelos choquitos. Talvez você ganhasse caixas de Choquito em casa e Entendeu? fizesse uma publi. Fizesse um dinheiro disso, É. o que seja. Enfim, eu já fazia terapia também. Aham. No final do ensino médio, fazia terapia com outro viés, né? Porque meus pais são divorciados e tal, fazia com outro viés. Mas é realmente sempre, quando a gente faz, eu me pego pensando no porquê que eu fiz certas coisas. E aí, é sempre por desinformação, é sempre por estou passando por um momento difícil em casa, não tenho com quem falar, então eu vou ter que Sim, jogar em alguém. sim. Então, realmente, não ter esse acompanhamento faz da gente pessoas piores. Precisamos fazer Total. terapia. E pra não querendo minimizar, mas Choquito era um clássico, todo mundo tinha um amigo Choquito. Se você não tinha um amigo Você Choquito, era. você era o Choquito. Eu era mesmo. É. E, tipo, eu consegui. Esse era um bullying clássico, né? Eu vivi ele. Inclusive, quando eu olhava no espelho e, tipo, eu não comia Choquito e eu vi o Choquito, eu sei da onde vem, entendeu? Não que faz Sim. ser certo, porém eu consigo Não, com reconhecer certeza. que eu, de fato, parecia um Choquito. Ok. Mas é isso. Pra quem não nos segue ainda, por favor, deixa um like, me deixa esse comentário, por favor. Usem flanela, Inclusive, se você... como um Choquito. Se o único engajamento que você tiver for ser falar mal da geração Z, fala, porque você tá me dando mais e mais munição contra essa geração de ódio de vocês, tá bom? Não falem mal, mas façam críticas construtivas, pode ser? Bom, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.